Fran, será que o homem realmente pisou na Lua? Bom, gente, hoje o vídeo vamos falar sobre isso. Então, se vocês não me conhecem, peraí. O meu nome é Francine Garcia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então se inscrevam, deixem aquele like para não perder nada de conteúdos de curiosidade e terror. Hoje, então, vamos dar início a uma grande viagem espacial. Mas peraí, se vocês não sabem sobre o que eu estou falando, Francine, como começou essa corrida? Me explica, me conta. Então hoje eu vou contar para vocês. Bom, então com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, um outro conflito emergiu do mundo. Só que dessa vez tratava-se de uma disputa de hegemonia política e econômica. Então era a Guerra Fria, o surgimento desta nova guerra, que se popularizou em boa parte do globo e se dividiu em dois blocos econômicos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. Bom, cada um dos dois lados investia em tecnologia, armas e propaganda a fim de promover ao resgate do mundo a sua superioridade e o modelo econômico que defendia. Entre a corrida espacial, temos também a corrida armamentista, que deu origem a várias bombas. Então, se vocês querem conhecer as 10 maiores bombas criadas pelos homens, estará aqui no link, aqui no cardzinho aqui em cima, e vocês podem estar clicando e conhecendo as 10 maiores bombas criadas pelos homens. Mas voltando a falar, no fim dos anos 50, essa competição explorou os limites do próprio planeta Terra e também do espaço. O espaço então virou cena de disputas entre dois polos e foi chamado então Corrida Espacial, que teve início em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos lançaram então seu primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik, que em português significava viajante. Bom, o lançamento da Sputnik foi também a primeira vez em que o objeto criado por humanos foi colocado em órbita terrestre. O satélite funcionou por aproximadamente 22 dias antes de suas baterias acabarem e sua finalidade seria um pouco irrelevante, visto que para transmitir um sinal a rádio amador poderia ser ouvido como um bip em qualquer parte do mundo. Ainda assim, foi o suficiente para preocupar os Estados Unidos, que não queriam ficar atrás dos soviéticos por nada desse mundo. Então, em 31 de janeiro do ano seguinte, lançou seu próprio satélite, o Explorer 1. Alguns meses depois, em julho, o então presidente Edward determinou a criação da NASA, National Aeronautics and Special Administration, a agência federal dedicada à exploração espacial. Bom, os soviéticos então saíram mais uma vez à frente em 1959, quando lançaram a Luna 2, a primeira sonda espacial a atingir a Lua. Em abril de 1961, o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a orbitar a Terra na nave espacial Vostok 1. Os engenheiros da NASA, então, dedicaram-se ao desenvolvimento de uma nave um pouco menor que a soviética e testaram com chimpanzés. Cara, os caras colocaram os macaquinhos lá, mas vamos lá. Em 5 de maio, Alan Shepard foi o primeiro estadunidense a lançar o espaço. Bom, a população, então, ficou intensivamente envolvida com a corrida espacial. E astronautas e cosmonautas, como era utilizado para fazer referência aos astronautas soviéticos, porque eles não poderiam ter o mesmo nome do que os americanos, né? Então a gente vai colocar e chamar de cosmonautas. Então o que aconteceu? Eram vistos como grandes heróis nacionais indeterminadamente por país. Foi aí que o presidente John F. Kennedy anunciou em 1961 que os Estados Unidos levariam o homem à Lua. Antes do fim da década, a NASA lançou o projeto Apollo com este objetivo. Bom, aí vocês começam a entender o que realmente aconteceu para essa corrida começar a existir. Mas agora nós vamos falar sobre o pouso da Lua. Bom, foi um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade. Ao proferir essas palavras enquanto descia do módulo aterrissado na superfície lunar em 20 de julho de 1969, o astronauta americano Neil Armstrong tornou-se o primeiro ser humano a caminhar sobre a Lua. Seguido pelo astronauta Edwin Buzz Aldrin, seu companheiro de missão. Em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas assistiram a cena televisionada, testemunhando o que viria a ser uma das maiores conquistas
tecnológicas de todos os tempos, um marco do progresso científico na Terra. Bom, mas o que aconteceu? Bom, o cenário político internacional da década de 1950 e 1960 foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia necessária para a chegada do homem à Lua, certo? As constantes tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética contribuíram para uma disputa científica-tecnológica, que sinalizou grandes investimentos para as áreas de pesquisas e inovação de cada país vigente. A abundância de recursos e desejos de estabelecer sua hegemonia sobre o mundo pós-guerra levaram as superpotências a uma frenética corrida pela conquista do espaço, o que então ressaltava como uma das poucas fronteiras ainda não exploradas pela humanidade. Então, anteriormente isso, olhar para o espaço, simplesmente você olharia para um telescópio e você ficaria lá olhando e apreciando. Mas essa guerra acarretaria em outras funções para o espaço. Conhecimento entre as ideologias, que poderia ser como foi criado o universo, como foi criado a Terra, de onde veio a água. Então, essas ideologias começaram a ficar cada vez maior por conta da corrida espacial. Então, em 1959, a União Soviética já havia lançado o seu primeiro satélite oficial na Terra. 2 anos antes, alcançou a superfície da Lua, por meio de uma nave não tripulada. Foi a Luna 2, vocês estão lembrados? Em 1961, o primeiro homem deixa o planeta e viaja pelo espaço. Foi o cosmonauta soviético Yuri Gagarin que eu falei, que retornou em segurança após dar uma volta em torno da Terra. Como resposta ao crescimento da União Soviética como potência espacial, os americanos intensificaram seu trabalho com um ambicioso objetivo de enviar a primeira missão tripulada na Lua até o final da década. Lembrando, galera, que mesmo a gente estando tão perto, dessa tecnologia, muitas pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana. E com esse voo do Yuri Gagarin em torno do globo terrestre, ele constatou e trouxe provas e evidências em que a nossa Terra era esférica e não seria plana. Então, quer queira, quer não, nos dias ainda atuais em que ele foi para lá, acreditava-se ainda que a Terra era plana. Mas, peraí, eu vou continuar contando a história aqui para vocês. Os esforços americanos culminaram então no projeto Apollo, um programa de desenvolvimento de espaçonaves para viagem à Lua e com tripulação. As naves Apollo eram compostas de 3 pares. O módulo de comando, que ficava em cima, que levava a tripulação e as provisões. O módulo de serviço, que ficaria no meio, com todo o maquinário, e o módulo lunar, que ficava embaixo, projetado para se separar da nave principal a conduzir os astronautas à superfície da Lua. Outro desafio importante para o projeto era a construção de um foguete com uma potência suficiente para colocar uma nave tripulada pesada em trajetória correta até a Lua. Bom, ao final da década de 60, os americanos apresentaram o Saturno V, que permanece como o maior e mais poderoso foguete já construído na história. Com 110 metros de altura, depois de um início trágico com a exploração da nave Apollo 1, o projeto Apollo foi responsável pelo primeiro voo tripulado em órbita da Lua. Bom, ocorrido em 1968 com o Apollo 8, mais naves Apollo 9 e Apollo 10 foram usadas em testes tripulados com módulo lunar. Em 16 de julho de 1969, a nave Apollo 11 foi lançada, levando consigo o astronauta Neil Armstrong, Aldrin e Michael Collins,
Pouco mais de 3 dias após o lançamento, em 20 de julho, a nave alcançou a Lua. Enquanto Collins permaneceu em órbita na nave principal, Armstrong e Aldrin desceram até a superfície. A bordo do módulo lunar Eagle, os astronautas passaram quase 3 horas caminhando sobre a Lua, fotografando, recolhendo amostras rochosas. Após o sucesso da missão, Apollo 11 retornou à Terra e pousou sobre o Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. Bom, galera, essa é a história que nós temos, que a Lua realmente teve pessoas andando nela. Só que, bom, nisso surgem outras dúvidas. Bom, muitas pessoas falam que até hoje é impossível o ser humano ter ido à Lua, mas por quê? Há teorias da conspiração em que o homem nunca nem sequer chegou perto da Lua, mas por quê? Bom, no pouso que o homem pousa na Lua, ele enfinca a bandeira dos Estados Unidos da América. Bom, mas se você enfinca a bandeira num lugar onde não tem vento, por que a bandeira abana assim, até forte, se você prestar atenção? Essa é uma teoria. A outra teoria é que não tem um tipo de uma cratera, porque quando a nave pousa, geralmente tem aquele fogo saindo debaixo do foguete. E aonde a Apollo 11 pousou não tem cratera alguma. Uma outra teoria que nasce da conspiração em que o homem nunca foi para a Lua. Aí surge outra teoria. Por que o homem nunca mais foi na Lua? Fran, me explica isso. Por quê? Qual é o sentido de tudo isso? Se teve uma corrida tão importante na história, por que o homem nunca mais voltou à Lua? Por que nunca mais foi lá visitar, olhar, assistir alguma coisa assim? Bom, essa teoria eu posso explicar para vocês. Imagine só, você foi num lugar e praticamente não tinha nada, não tinha vida, não tinha água, não tinha nada que fosse relevante para você. E lembrando-se que a corrida espacial custou muito dinheiro, muito dinheiro. Então por que a gente tem que voltar na Lua se não tem absolutamente nada lá? É a mesma coisa de vocês irem pro deserto do Saara procurar água. Se lá você sabe que só tem dunas de areia e é um calor escaldante, por que você vai gastar o seu dinheiro indo dentro do deserto do Saara buscar água? Praticamente não tem fundamento, não tem lógica. Essa é uma teoria em que dá para tentar justificar o porquê que não fomos mais à Lua. Bom, mas essas são teorias embasadas em alguma coisa que nós vemos nos vídeos, né? Por isso eu coloquei o vídeo para vocês do exato pouso, enfincando a bandeira dos Estados Unidos da América na Lua. Aí eu pergunto para vocês acreditam que realmente o ser humano pisou na Lua? Vocês acreditam que tinha um vento lá e a bandeira ficou voando sem nenhum motivo aparente? There it is, I see it. Open the fucking door, you asshole! It's me! Open the fucking door! E por que não tinha cratera embaixo da Apollo 11? São perguntas que realmente nós não temos respostas. Apenas a NASA explica teorias que fala que a bandeira estava voando porque ela tinha sido guardada num lugar e o ar desse lugar que ela foi guardado, quando colocou, deu aquele vento. É tudo teoria que a NASA tenta explicar.
Mas se o ser humano foi realmente para a Lua, nós não sabemos. Nós só vemos esse vídeo que eu postei para vocês e é apenas isso que embasamos as nossas teorias. Mas se o homem não foi na Lua, o que será que tem lá? Essa é uma pergunta que só vocês vão poder responder para mim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Será que o homem realmente pisou na Lua? Galera, se vocês quiserem algum tema específico, vem aqui nos comentários, escrevam, coloquem Fran, faz sobre isso, ou Fran, faz sobre aquilo. Fran, eu quero saber sobre isso, Fran, eu quero saber sobre aquilo, que eu vou fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Lembrando-se que de quarta e domingo tem vídeo novo no canal, tem que ficar antenado pra não perder nenhuma notificação. E é isso aí, galera. Um grande beijo pra vocês, meus inscritos maravilhosos. E lembrando-se que quando chegar a 13k eu estarei sorteando este headset. Esse headset gamer maravilhoso, ex-soldado aqui pra vocês. Então, querem participar do sorteio? É muito simples. Tá vendo aqui no card minha trajetória do YouTube? Vai lá e escreve hashtag Vim para o sorteio. Lembrando-se que não adianta só escrever hashtag Vim para o sorteio, mas como tem que estar inscrito no canal. Com 13 mil, farei uma live ao vivo sorteando este bebezinho aqui para vocês. Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.